O IASG tem os melhores professores e a melhor tecnologia de ensino. Se o inglês é o X da questão, o Y é a solução. Olá pessoal, eu sou a professora Rubia Carla, aqui do IASG de Toledo, e hoje no nosso programa nós vamos mostrar para vocês como é a nossa estrutura aqui da escola e também teremos alguns convidados que darão seu depoimento sobre como é a metodologia de ensino IASG. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? The Big Bang may be a million years away, oh, but I can't think of a better time to say, well, hold on, instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on, one day you will have to answer to the children of the sky. Olá pessoal, hoje a gente está com a Michelle Matsu, que é a nossa aluna aqui da escola, e hoje ela vai contar um pouquinho do que ela está achando do IASG, do nosso ensino. O que você procura quando você vai adquirir um produto, um serviço como de línguas, de inglês, por exemplo? Então, Alessandra, quando eu vou adquirir um produto ou um serviço, a gente tem que olhar pelo critério qualidade. Qualidade hoje não é mais diferencial, ele deve ser obrigatório. E também, quando se fala em língua inglesa, a gente fica preocupado, porque é uma coisa que talvez eu use de vez em quando. E o IASG, ele proporciona o quê? Que você pense em inglês, que você passe a utilizar o inglês em pequenas situações do dia a dia. Hoje eu até brinco que fica meio automático, né? Depois do Intensive, depois das aulas, agora nesse SEP2, a gente começa a ver o inglês de uma forma diferente. Eu que não gostava muito de inglês, confesso, não gostava nada de inglês, hoje eu consigo ter uma similaridade, eu consigo me simpatizar mais com a língua. Mas por que não gostava? Porque eu não tinha conhecimento. Eu não conseguia pensar em inglês. E isso me travava, fazia com que eu não conseguisse me expressar. Ler é uma coisa, é uma situação. E é muito importante, a gente aprende isso no IASG também. Mas falar é o que vai fazer o teu diferencial no mercado de trabalho. E qual é o diferencial que você sente assim em sala de aula? Qual que é o diferencial que você está aprendendo e está gostando realmente das aulas? Acontece tudo de forma muito interativa, né? A teacher, ela mais do que explicar o conteúdo, ela coloca em situações do nosso dia a dia, com exemplos, a gente deve falar com a gincana, com a brincadeira, mas isso faz com que você fique esperto, que você consiga responder. A teacher também te força a pensar em inglês, aí você fala, não, teacher, por favor, fala em português, e ela continua, ou seja, você consegue pensar, olha, é por aí mesmo, sabe? O inglês funciona dessa forma. Então, o dinamismo é o grande diferencial do IASG e eu sou muito feliz por estar aqui. Agora eu gostaria que você fizesse um convite para o pessoal que ainda não conhece a escola e que está precisando fazer um curso de inglês, e às vezes a gente pensa que o curso de inglês é meio instantâneo, que a gente entra na escola e aprende de uma vez, assim, né, de uma hora para outra. Qual que é o toque que você tá para esse pessoal que está em casa e que precisa fazer o inglês? Bom, o pessoal que quer aprender inglês, mas que tem muita pressa, assim como eu, quando eu cheguei aqui eu era até meio esbaforida. Eu quero aprender o inglês o quanto antes, vem pro IASG, troca uma ideia, vê se tem uma turma de Intensive, faz um teste, e busca essa interatividade, né? E tenha consciência, por que você quer aprender inglês? Isso é o mais importante para você tomar coragem, contar até 3 e vir fazer aula de inglês aí. Então, pessoal, nós estamos agora com a Claudiane, que é a mãe do nosso aluno, Rodrigo Lopardo. E, Claudiane, como que você vê, ainda muitas pessoas têm uma certa rejeição a colocar crianças pequeninas a fazer curso de inglês, porque acham que não é tão importante, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que quanto mais novo, quanto possível mais novo seja, para poder aprender inglês certo. A pronúncia eu acho muito importante. Quando eles são pequenininhos, eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Então, quanto menorzinhos, mais fácil. Eles vão saber falar inglês melhor do que os adultos. Por exemplo, eu vejo que eles já aprendem algumas palavras, a pronúncia é melhor do que eu sei falar. E assim, é tão importante quanto você saber ler, você saber entender
Você tem que se acostumar com a língua. Então, desde pequenininho, ele já está acostumado. Ele entende melhor, ele já fala melhor. É muito bonitinho de ver, é muito bom. E assim, você vê que ele tem uma facilidade maior. O vocabulário dele vai ser muito maior. Imagina quando ele chegar numa idade de uma criança que é o 7º, normalmente que entra na escola, o vocabulário dele já vai estar acostumado, ele vai ter muito mais palavras, vai ter um jeito mais fácil de falar, eu acredito que vai ser muito mais fácil. Ele já tem alguma evolução? Ele já faz algumas atividades com vocês em casa? Como que é? Sim, é muito bom de ver como ele evolui rápido. Exatamente por isso, porque como hoje em dia tem muitas coisas em inglês, né? Hoje em dia você tem em casa, tem contato com muitas coisas em inglês. E antes ele ouvia e nem sabia o que era. Não tinha nem interesse em saber. E agora ele pergunta, o que ele falou? Quando vê alguma coisa em inglês, quando ele ouve, o que ele falou? Eu quero saber. Ele se interessa por isso, ele quer entender a língua melhor, ele quer saber tudo sobre isso. Então ele fica perguntando, ele quer saber as outras coisas, ele pergunta tudo o que é em inglês, o que significa, é muito interessante de ver. Então ativa a curiosidade do Rodrigo aí. Exatamente, ele está muito mais curioso e você percebe também que ele está muito mais interessado em entender também. Eu acho assim que com o tempo ele vai pensar mais fácil em inglês, assim, ele vai tentar não só mudar. Eu já percebi isso aqui no IASES também. O método de vocês não ensinam que azul é blue. Você mostra a cor e fala, é blue. Então ele acha, quando ele vê o azul, ele não pensa azul e traduz. Não, ele não faz isso. Ele já olha e já sabe que é aquela cor. Ele não tem um caminho, ele não faz uma volta de tradução. Ele já sabe. É muito, muito interessante de ver mesmo. Doutora Claudiane, qual a sua opinião com relação a esse receio que as mães têm de colocar as crianças tão cedo no inglês? Eu entendo a preocupação de sobrecarregar. Às vezes tem escola, tem outras atividades, as mães têm preocupação, também tinha essa preocupação. Só que a partir do momento que a criança começa a gostar, eu acho que o grande diferencial está aí. Ela gostar do que ela está fazendo. Se ela gosta, não é sobrecarregar a criança. E você vê exatamente essa fase que eles estão agora, é uma fase de aprendizado muito boa, principalmente para línguas, né? A criança tem uma fase mais fácil de aprender a se comunicar. Quanto mais contato com outras línguas, não só o inglês, tá, gente? Qualquer outra língua que a criança tenha antes dos 7 anos é muito importante. Nem que ela não precisa falar certinho, ela não precisa ler e escrever, lógico, ainda não está na idade dela, mas ela precisa ter contato com outras línguas. Isso facilita muito para frente. Lá no futuro, quando ela for adulta, ela vai ter mais facilidade que as outras, por ter contato. A criança, ela aprende observando. Então, se ela consegue, ela observa o professor falando corretamente, ela observa aqui dentro da escola, ela tem uma convivência, ela brinca de inglês, isso é muito legal. Eles brincam, então isso para eles aprendem brincando com muita mais facilidade. E daí no futuro eles vão ter uma facilidade enorme para falar. A pronúncia deles é perfeita. Eu fico impressionada porque como a dificuldade que algumas crianças têm de falar ou algumas palavras, tanto em inglês, espanhol também tem isso, diferente do português. Então ela ouve a vida desde pequenininha o português, então ela tem dificuldade para alguns tipos de palavra. E quando ela já começa desde menorzinha, com 4 até 3 anos, pode ser, ela já tem uma facilidade maior para falar, para poder, a movimentação da língua e tudo mais, ela facilita muito. Olá pessoal, eu sou a teacher Diana e vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura da escola.
Aqui nós temos o Resource Center, onde os alunos têm a disponibilidade deles 3 computadores, onde podem estar acessando a internet e fazendo atividades. Os professores também podem estar utilizando esses computadores na aula. E nós temos também um site do IASG chamado House of English, onde os alunos podem fazer atividades que auxiliam no desenvolvimento do inglês e também mantém o aluno num maior contato com o inglês. E também, além disso, tem um diferencial, que é um professor online, que tem as mesmas qualificações de um professor presente aqui na escola, mas que pode estar auxiliando o aluno durante as atividades na internet. Além disso, nesse site, na House of English, os alunos podem estar acessando alguns dicionários online, no qual eles podem estar esclarecendo algumas dúvidas. Olá, pessoal! Eu sou a teacher Rubia Mara. Vocês acabaram de ver um pouquinho do nosso Resource Center e da House of English. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das nossas salas de aula. Vamos lá? Essa aqui é a sala dos kids, das crianças. Nós temos aqui um ambiente próprio para as crianças, com tapetes, almofadas, mesas e cadeiras dos tamanhos próprios para crianças e todos os recursos necessários para que elas possam ter uma aula divertida, legal e com muita dinâmica. Com certeza, a sua criança vai aprender muito aqui no IASD. Continuando com o nosso passeio pela escola, temos aqui a sala de aula IASD, que conta com climatização, assim como todas as outras salas, carteiras confortáveis para que os alunos se sintam bem na aula. A capacidade de nossas salas é de no máximo 13 alunos. Também contamos com outros recursos, como materiais que fazem parte do cotidiano deles, para que sejam utilizados a fim de que as aulas sejam mais dinâmicas e mais relacionadas com sua realidade. Também contamos com uma lousa em todas as salas, um aparelho de som para que as aulas de listening, as atividades de listening sejam realizadas. Um ambiente diferenciado na sala da lousa interativa. A sala da lousa interativa proporciona um momento em que os alunos podem interagir de uma forma totalmente diferente e dinâmica com a língua inglesa. Por exemplo, quando as crianças estão aprendendo sobre os animais, nós temos uma atividade aqui que faz com que eles interajam diretamente com isso. Aqui nós temos a cadeia alimentar. Então, o aluno vai ligar, vai ter um resultado aqui, vai poder ver isso na prática e, com certeza, a aprendizagem vai ser mais fluente e mais produtiva. Na lousa interativa, não só as crianças têm a oportunidade de aprender dessa forma, como o exemplo que eu mostrei. Os adolescentes e os adultos também têm a oportunidade de se relacionar com atividades que facilitem o seu aprendizado na língua inglesa. Então, pelo menos uma vez em cada unidade, os adolescentes, os adultos e as crianças têm uma aula na lousa interativa. E isso, com certeza, é um ponto positivo para a escola IASD. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Você conheceu a estrutura da nossa escola. Agora, fica o convite para que você venha conhecer pessoalmente a escola IASD. Então, pessoal, esse foi o programa IASD desse mês. Para você que está em casa, vai mais uma dica da Teacher Rúbia. Então, pessoal, para quem gostou do nosso programa e ficou com vontade de aprender inglês, vem aqui na escola conhecer a nossa estrutura, o nosso método. A escola fica nesse endereço que está aí no seu vídeo, também temos o telefone. E vem para o IASD aprender inglês. Viva o mundo hoje! O IASD tem os melhores professores e a melhor tecnologia de ensino. Se o inglês é o X da questão, o Y é a solução.